E já estamos de volta agora sim para falar da lavoura de café em Alfenas, que não sofreu com os impactos das chuvas dos últimos meses e está bem irrigada. Nossos repórteres mostram quais foram as técnicas adotadas para isso. O trato cultural do café dessa fazenda de Alfenas está com tudo em dia. Mesmo com as incertezas e adversidades causadas pelas fortes chuvas que atingiram a região, esse produtor garante que tudo está caminhando de acordo com o previsto. O segredo? Planejamento e investimentos eficazes nos momentos certos. Tá tudo certo, a gente tomou a atitude certa, na hora certa. Eu acho que hoje, na agricultura, está muito inviável não irrigar as lavouras. Tanto lavoura, café, feijão, soja. Nós começamos há 10 anos a irrigar esse café. Não tivemos nunca problema com excesso de água, falta de água, sempre trabalhando na hora certa com os defensivos, herbicidas. Segundo ele, a propriedade tem 450 mil pés de café plantados numa área de 80 hectares e todos eles estão devidamente irrigados. A expectativa de produção para este ano será de 4.000 sacas a partir do mês de abril. Como podemos ver, a lavoura está robusta e com pés bem maduros, só aguardando a época da colheita. A gente irrigando, qualquer produto que você joga na lavoura, ele pega mais, é sempre positivo, nunca passa. Essa quantidade de chuva agora atrapalhou para alguns, mas para a gente que não atrapalhou. Diferentemente de outras propriedades da região, aqui a safra será de acordo com o planejado. Eu colho aqui 70 sacos por hectare, a fazenda de 80 hectares produz 4.000 sacos por ano. Aí, se fizer a conta, não vai dar isso. Mas é que eu trabalho com 50% da fazenda safra zero, 50% da fazenda em produção. Outra grande vantagem que eu tenho aqui, eu colho meu café 3 meses antes, antecipado. Em julho, na hora que a turma começa a colher café, meus cafés já estão esqueletados, adubados, já estou irrigando algum café, ele fica com eu deixo aí de 30 a 60 dias sem irrigação, que é o estresse hídrico que eles falam. Tem que ter para o café sentir um pouco, isso é junho e julho. Em agosto eu começo a irrigar, aí ele vem com tudo, e é onde eu estou tendo só sucesso aqui na fazenda. De acordo com Wagner, a plantação conta com irrigação há 10 anos. Segundo ele, investir na irrigação tem sido o grande segredo do sucesso. A plantação conta com 2 sistemas de irrigação, a por gotejamento e através de pivôs. Todas as 2 irrigações muito boas. Particularmente eu prefiro mais o pivô, que é uma irrigação mais, como eu digo, mais bruta, irriga 100%, você vê a água. E o gotejo não, o gotejo é a dosinha ali no pé, dá mais mão de obra. Mas todas as 2 são fantásticas, o resultado é positivo. A técnica de gotejamento é usada para irrigação localizada, possui custo mais elevado, mas com alto rendimento e precisão. Já a técnica utilizando um pivô central consiste num sistema preparado para irrigar uma área circular de lavoura e com boa uniformidade. Para o produtor rural, é muito importante ter atenção às técnicas de irrigação e sobre os cuidados e controle de pragas, principalmente nessa época do ano. A gente tem que achar as horas certas, os pequenos espaços que a gente tem do dia aí de tempo bom, entrar pulverizando, olhar que o café está com problema, o que precisa, não trabalhar em horas muito quentes, ou de manhã ou à noite, porque trabalhar com calor desse, no verão desse, pulverizar café com 30 graus, 28 graus, é perder dinheiro. Além da irrigação, o manejo com pasto braquiária tem sido um dos principais diferenciais dessa fazenda de Alfenas. Para Wagner, manter a terra na sombra é uma inteligente maneira de preservar o bom cultivo do cafezal. Eu trabalho com braquiária no meio das lavouras, então eu só tenho braquiária e café. Então minhas terras são o ano inteiro na sombra. E esse café estando na sombra o ano inteiro é uma vantagem muito grande. Uma que é adubo verde para o pé de café e outra que muita pragas, insetos, matos, não nasce, só fica braquiária e café.
E essa massa na lavoura, na rua da lavoura, vale muito, é muito bom. Ainda de acordo com o produtor, a chuvarada desse ano atrapalhou e muito o cultivo da lavoura branca na região. O milho e o feijão terão um plantio muito menor nessa janela. Segundo ele, a safrinha deste ano será menor. O milho e o feijão que seria plantado agora, a janela está acabando, vai ser plantado bem menos. Então, dá uma correria danada, aproveitando todo o momento do dia seco, as plantadeiras difíceis de entrar na terra por causa da umidade, mas eu acho que a safrinha desse ano será menor. O clima também impactou a produção de feijão. A nossa equipe foi até Paraguaçu, no sul de Minas, para conferir como está a cultura. Uma pesquisa recente mostrou que a produção de feijão no Brasil terá de crescer cerca de 44% até 2050 para atender à demanda pelo produto. Isso significa nada mais nada menos do que um aumento de 1,5 milhão de toneladas do grão, segundo a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. O cenário para o crescimento será de adversidade nas lavouras. O motivo? O clima. A análise foi feita a partir de dados estipulados pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas das Nações Unidas, o IPCC. Estudos agronômicos de produtividade fornecidos pela Embrapa sobre 2 cultivares de feijão foram associados a informações em relação aos tipos de solo do Brasil e às variáveis meteorológicas medidas diariamente pela plataforma de informações sobre o clima mantida pela Agência Espacial Norte-Americana, a NASA. Pesquisadores utilizaram 3 diferentes sistemas de modelagem através de programas de computador que apresentaram cálculos matemáticos para cruzar uma ampla base de dados, a fim de estipular o risco climático da produção de feijão, bem como a produção e demanda do grão no futuro. Grãos são produzidos em todo o Brasil e fatores como o clima e o solo, bem como as características agronômicas das plantas, interferem na hora da escolha do melhor momento para a semeadura. Aqui no sul de Minas, os fatores climáticos têm atrapalhado a produção da soja e também do feijão. Essa fazenda de Paraguaçu resolveu suspender a semeadura do grão em razão de fatores como a chuva, as pragas e as doenças, apesar de ser o momento ideal para o plantio. Igor é engenheiro agrônomo da fazenda. Segundo ele, a escolha foi assertiva no intuito de diminuir os riscos em relação à produtividade, bem como prejuízos. Então, esse ano vai influenciar diretamente no plantio do feijão, por conta que a soja já atrasou muito por quantidade de chuva, muitos dias nublado, se atrasa o período de maturação dela, consequente colheita, plantio do milho, e aqui a gente, depois do milho, que plantava o feijão, só que em área irrigada. E como vai atrasar o milho, consequentemente vai atrasar o feijão também. Isso daí pode trazer uma perca significativa para a fazenda, então a gente prioriza uma cultura de menos risco. O Brasil é um dos maiores produtores de feijão comum do mundo. Os estados de Minas Gerais, Paraná e Bahia são os principais produtores, concentrando quase 50% da produção nacional. Porém, as adversidades geradas pelo clima, além das pragas e doenças, foram fundamentais para a suspensão dessa fazenda no sul de Minas. Esse ano foi um ano bastante atípico, chuvas acima do normal. Teve problemas na hora de pulverização, residual de produto que acabou diminuindo. A gente teve problemas com mofo branco, que é uma doença que está atacando bastante a região aqui, não só aqui, mas em todo o Brasil. E a gente vai ter que estar mudando os tratos para estar melhorando nas próximas safras, estar colocando um milho verão, fazendo um plantio de palhado com braquiária, alguma coisa, para estar solucionando isso. E o feijão também é uma cultura que favorece essa doença, então por isso a gente está optando por não plantar esse ano. Para o engenheiro agrônomo da propriedade, a produtividade sofreria impactos. Além da decisão de suspender o plantio do feijão, a fazenda atrasou a colheita de soja. O ano passado a gente plantou mais tarde, colheu mais cedo. Esse ano a gente adiantou uns 15 dias de plantio e atrasou também a colheita, então consequentemente vai atrasar todas as próximas culturas. E falando ainda sobre os fenômenos climáticos, a EPAMIG indicou uma estratégia para os produtores terem pasto durante a seca. Veja como isso funciona.
A forragem no rebanho na época de seca é um desafio constante para produtores rurais. A falta da água afeta diretamente no crescimento, desenvolvimento e valor nutritivo do pasto. Uma estratégia eficiente para contornar esse prejuízo vem sendo desenvolvida pela EPAMIG. É o diferenciamento de pastagem, também conhecido como vedação de pastagem. É o ato de você, do pecuarista, do produtor, reservar uma área, normalmente 30 a 40 dias antes de terminar as chuvas, de finalizar as chuvas, deixar acumulando a forragem ali para que ela seja utilizada no período da seca. Apesar de ser simples, tem alguns detalhes a serem observados durante o manejo. Primeiro ponto, espécie forrageira. A gente não pode diferir qualquer planta forrageira. Temos que dar preferência para forrageiras, espécies forrageiras, que são de um porte menor e que produzam menos como e mais folha, que é o interessante para o animal alimentar, para o animal consumir. Normalmente, as forrageiras recomendadas são as forrageiras do gênero Braquiária e do gênero Sínodo. Além disso, o rebaixamento do pasto deve ser levado em consideração. É interessante que a gente coloque uma lotação maior de animais e que faça o rebaixamento desse pasto para que aumente a entrada de luz e a gente estimule perfilhamento, estimule a produção de plantas novas. O diferimento é uma estratégia, então, simples, uma técnica, se manejada de maneira correta, a gente consegue ter bons resultados, sim. E daqui a pouco tem a consultoria semanal para o produtor rural. Não saia daí, porque o Café com TV volta já.